Na aula de hoje, fazemos os exercícios do seu capítulo de número 15, capítulo esse de Física 2, que trata sobre geradores, receptores elétricos, bem como os circuitos de uma maneira geral. Localize na sua apostila, mais especificamente na página de número 11, essa sequência de exercícios que começa com a questão de número 1. Aqui está escrito página 9, mas na verdade é página 11, tá? Deixa eu ver. Não, pessoal, o seu professor está ficando velho mesmo. É página 9. É página 9, tá certo. Então vamos lá. Tendo como base os conceitos eletrodinâmicos a seguir, assinale V ou F nas alternativas. Vamos analisar o que é que o autor nos traz. Diz assim: gerador elétrico é um aparelho que produz carga elétrica. Bom, ele produz carga elétrica? Produz. A partir de quê? Das reações por exemplo, reações químicas que permitem gerar energia. Gerador elétrico é um aparelho que produz carga elétrica saindo de uma energia não química transformada em energia química. Então, quando a gente encontrar geradores na nossa frente, a gente vai ter que entender que uma de suas características é essa produção de carga elétrica. Dá um exemplo de gerador, Vanks. As pilhas, as baterias de automóveis. Vejamos a letra B. Um receptor, antes que eu continue. Receptor é o quê? Se gerador é aquele que transforma energia não elétrica em elétrica, e temos como exemplos as pilhas e baterias, os receptores fazem o caminho inverso. Receptores elétricos são aqueles dispositivos que transformam energia elétrica em uma outra modalidade de energia, como por exemplo, um ventilador, uma máquina de bater uma batedeira, etc. Então a letra B diz assim: um receptor elétrico transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Certo isso? Certo. Exemplo: ventilador, batedeiras. Letra C. Entre os terminais de uma tomada existe um resistor variável. Se a resistência aumenta, cresce também o desprendimento de calor. Bom, meus amigos, nas tomadas elétricas, o que é que acontece? Quanto maior a resistência, lembre-se disso, menor a energia dissipada, menor a potência dissipada. Quando você aumenta R, acontece o que com a potência dissipada? Diminui. É como a corrente. Quando eu aumento a resistência, a corrente elétrica vai diminuir, não aumentar. Então, quando ele diz, entre os terminais de uma tomada existe um resistor variável, se a resistência aumenta, cresce também o desprendimento de calor? De jeito nenhum. A potência dissipada vai diminuir. Na letra D, nos fios metálicos, a corrente tem o mesmo sentido de deslocamento das cargas? Não. Corrente convencional possui o sentido inverso. Então, isso aqui é falso. E a letra E, dois resistores em série. Vamos desenhar aqui para você lembrar. Aqui, ó, R1, R2. Consome mais energias que um deles separadamente a mesma fonte de tensão. Tivesse só o R1 ou só o R2. O que é que acontece? Quanto maior a resistência, lembra que eu falei? Maior resistência, menor desprendimento de calor, menor potência dissipada. Então, se você tem menor potência dissipada, o que é que vai acontecer, amigos? Maior resistência. O que é que acontece? Menor potência dissipada. O que significa dizer o quê? Que você vai ter um menor consumo. Então, essa letra E também é falsa. Se você tiver alguma alternativa para marcar, mas acredito que não tem, porque aqui é só V ou F. Então, fica V, F, F, F. Questão de número 2, temos aqui um circuito, ele diz o seguinte: considere o circuito da figura a seguir. Determine a intensidade da corrente elétrica nos casos em que a chave estiver na posição B. Perceba, essa chave aqui, CH, é uma chave que vai para B e para C, tá vendo? Ó, um pontilhado. Ou quando a chave estiver na posição C. Eu vou separar isso aqui para que a gente possa fazer tanto para uma chave como para outra. Aqui qual é o raciocínio que eu vou utilizar? Eu vou trabalhar aqui sempre lembrando da lei de Pauling. Eu já ensinei para vocês como é que Pauling nos ensinou a fazer. O que é que a gente faz? Quando a gente trabalha com circuitos onde temos receptores e geradores, a gente faz força eletromotriz menos força contra eletromotriz. E aqui embaixo a gente soma
as resistências internas dos geradores, dos receptores e, se porventura tiver, dos resistores também. É assim que a gente faz. Lei de Poilet. Então vamos pensar aqui. Vamos fazer aqui com a chave em B. Colocar a chave em B. Corrente elétrica vai ficar. Quanto que vale as forças eletromotrizes e contra-eletromotriz? 24 e 12. Então vai ficar aqui. 24 menos 12 sobre. Quais são os valores das resistências que a gente possui aqui? Resistência interna 1, resistência interna 2 e o Rzão 3. Então vai ficar 1 mais 2 mais 3. A corrente elétrica, quando a chave está na posição B, vai ser 12 dividido por 6. Quantos amperes? 2 amperes. Só isso, Vanco? Só. E para fazermos na posição B? Bom, na posição B, vou usar o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Vai mudar alguma coisa, Vanks? Não, moçada, não vai mudar nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer I igual a E, que é quanto? 24. Só que aqui, no caso da posição C, olha que interessante. Olha, agora você vai ver o que acontece. Quando eu puxo esta chave para a posição C, o que vai acontecer com os elementos geradores? Eles vão ficar em série. E aí, ao invés de fazer 24 menos 12, como eu fiz no outro, eu vou fazer 24 mais 12. Ah, que legal. Aí eu vou fazer agora, quando eu fechar, eu vou pegar quem de resistências? O que vai acontecer aqui com as minhas resistências? Continuo com as mesmas? Continuo com as mesmas, só que aqui vai ficar 24 mais 12 dividido por 1 mais 2 mais 3. A corrente elétrica certamente vai ser maior. Como é que vai ficar isso aqui? 36 dividido por 6, vai dar 6 amperes. Ah, entendi. Quando você coloca a chave em C, você vai ficar com a possibilidade de geradores em série, você vai ficar com 24 mais 12 na corrente. Vai. 24 mais 12 nas forças eletromotrizes, você quando dividir 36 por 6, você vai encontrar 6 amperes. A questão de número 2 não tem alternativas, né? Não temos alternativas, a gente vai fazer simplesmente marcação dos cálculos que a gente acabou de fazer. Na questão de número 3, ele diz assim: determine a leitura dos amperímetros. Moçada, o que amperímetro faz? Amperímetro mede corrente. E dos voltímetros? Voltímetro mede tensão. Esse aqui a gente representa pela letra A e o voltímetro a gente representa pela letra V. Bom, dê uma olhada ali. Você está vendo o que acontece com os voltímetros? Se você perceber no desenho, todos os voltímetros estão em paralelo. E se você perceber o amperímetro, ele está em quê? Está em série. Voltímetro se instala em paralelo e os amperímetros se instalam em série. Bom, eu tenho aqui duas tensões, eu tenho aqui duas forças eletromotrizes, 50 volts e 20 volts. Então, o que você vai fazer? Você vai entender que o sentido da corrente vai ser o sentido anti-horário. Só dá uma olhadinha no desenho, você vai conseguir. A corrente vai estar no sentido anti-horário. Por que, Vanks? Porque 50 volts é maior do que 20. E aí vai circular assim, amigos, ó. Vai sair daqui do 50 para o 20. Sai do de maior força eletromotriz para o de menor. Bom, o que isso aqui vai trazer para a gente? Bom, o que a gente vai ter que fazer é lembrar da lei de Poilet, não muda nada. Ó, I é igual a E menos E' sobre a soma dos resistores. Quantos resistores você vai ter aí? Você vai ter os dois resistores do gerador e do receptor mais o resistor R. Resistência interna e mais os resistores. Detalhe, como você está no sentido anti-horário, você vai fazer como? Um menos o outro. Quando você está no sentido horário, você soma. Lembra que a gente fez agora há pouco com a chave C, do exercício anterior? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos fazer a leitura da corrente. A corrente vai ficar como? Como eu estou no sentido anti-horário, eu vou fazer 50 menos 20. E os nossos resistores aqui embaixo vão ficar como? Quais são os que você tem? Você tem o 3 duas vezes. Você tem o 2. E está faltando quem? O outro 2. Pronto. A sua corrente vai ser 30 dividido por 3, 6, 8, 10. Vai dar quanto? 3 amperes. Pronto, já descobriu a indicação do amperímetro. Pronto, o amperímetro vai marcar 3 amperes. O que você vai buscar agora? Os voltímetros. Vanks, quantos você tem? Moçada, você tem 4 voltímetros, tá vendo? Ó? 4 voltímetros. O que você vai fazer? Do mesmo jeitinho. Com qual corrente? Com a corrente que você acabou de achar. Então, como é que vamos fazer? Vamos fazer aqui, ó.
Lembre-se que a primeira lei de Ohm é o quê? R igual a U sobre I. Então vamos adaptar isso aqui, fazer o que aqui? Equação do gerador, você lembra como é que é? U é igual a quem? A E menos R vezes I. Essas duas relações matemáticas, elas são presentes o tempo inteiro. Vanks, quando for receptor, a equação do gerador é adequada para eles, você coloca o sinal de mais. Bom, vamos fazer aqui. Eu vou dar uma olhada no texto original, se ele numerou, para poder facilitar para você, porque eu não tinha numeração, tá bom? Eu não tinha numeração, então eu vou colocar bem aqui. Esse aqui é o 4, esse aqui é o 2, esse é o 3 e esse aqui é o 1. Beleza? Para a gente poder se situar, para você poder... Eu vou fazer um de cada vez. Eu vou fazer aqui o número 1. Como é que vai ficar o número 1? Vamos fazer aqui. A tensão vai ser... Quanto é que é lá no número 1? A força eletromotriz? 50 menos. Quanto é a sua resistência interna aqui no número 1? Observe o que eu estou fazendo. Estou lá no 1. Menos 3, né? 3. Quanto é a corrente? 3. 50 menos 9 vai dar 41 volts. Guarda essa criança. Vamos para o 2. Tensão de número 2. Pega lá o 2. Quanto que é a força eletromotriz aqui no 2? Está observando o que eu vou fazer? A força eletromotriz no 2 é 20. Menos. Quanto que é a nossa resistência interna? 2. Só que tem um detalhe. Isso aqui é um receptor. Ah, entendi. Você está trabalhando com gerador e receptor. Então, o que é que vai acontecer bem aqui? Lembra da equação do receptor? E' mais R' vezes I. O que é que vai mudar aqui? Você vai colocar um sinalzinho de mais. Quanto é a resistência interna? 2. Quanto que vale a corrente dele, Vanks? É a mesma, 3. Então aqui vai ficar 20 mais 6. Lá no voltímetro 2 você vai ler 26 volts. Olha que interessante que a gente precisa ter cuidado. Um simples sinal pode detonar a resolução sua. Vamos lá no 3? O que é que acontece lá no 3? Veja lá. No 3 não é gerador e nem receptor. No 3 é simplesmente um resistor que você vai usar o quê? Lembra que eu mostrei aqui as 3 relações que a gente precisa? Aqui você vai usar a lei de Ohm, meu amigo. Vai ficar como isso aqui? Ó, se você utilizar a lei de Ohm, você vai ficar assim, ó, R igual a U 3 sobre I. Quanto é o resistor que você tem lá? Lá no 3? É 3, igual a diferença potencial 3. Quanto é a corrente? A corrente é 3. Passa esse 3 multiplicando. 3 vezes 3, 9 volts. Falta só o quarto. O voltímetro 4 também não tem nem gerador nem receptor. Esse aqui é gerador, o da direita é receptor. E você vai fazer o 4 que nem eu fiz o 3, ó. R igual a U sobre I. Vou colocar o 4, tá vendo? Ó? Quanto é a resistência aqui? 2. Lá no 4 é 2. Igual a tensão 4. Quanto é a corrente? 3. Quando você passar 2 vezes 3, você vai encontrar qual leitura? 6 volts. Beleza? Fechamos a questão número 3. Vanks, cada qual mais bonita as questões de física, eu concordo com vocês também. Olha a questão número 4. Questão número 4, ele traz uma bateria de automóvel. Bateria é o quê, pessoal? Bateria é gerador. Bateria é gerador. Bateria não pode esquecer. Se você esquecer disso, o que é que vai acontecer? Você erra na hora de fazer a equação. Porque quando eu estou diante de receptor, o que é que acontece? A equação do gerador é com sinal de menos, a do receptor é com sinal de mais. Uma bateria tem tensão 11 volts. Então vamos anotando as informações. Quando opera em um circuito com intensidade de 2 amperes. Tá? Quando a corrente é 4, então vou o seguinte, nós vamos ter duas situações, eu vou chamar essa aqui de situação 1 e a outra eu vou separar. Quando você opera desta forma, o que é que você poderia descobrir aqui? A equação do gerador ficaria como? U igual a E menos R vezes I. Não lembre de outra coisa nessas circunstâncias, você tem que lembrar isso. Vamos ver a segunda situação que ele nos apresenta. Quando a corrente é 4, tá? Quando a corrente é 4 e ela atravessa internamente no terminal positivo ou negativo, a tensão em seus terminais é 14. Olha que informação importante. Atravessa do terminal positivo para o negativo. Opa,
Deixou de ser gerador. Característica disso aqui é de quê? Receptor. Olha que interessante isso. Olha que interessante. A segunda situação, quanto é que vai ser a sua tensão 2? 14 volts. E quanto é que vai ser a corrente elétrica? Corrente elétrica 2? 4 amperes. Qual vai ser a equação que você vai usar? E' mais R vezes I. Por quê? Porque você aqui, nesta segunda situação apresentada, você está diante do comportamento de um receptor. Olha que interessante, amigos. Olha que interessante. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as duas equações. Olha aqui, vou lá na 1. O que é que a gente vai fazer aqui? Vai ficar como? Quanto que é a tensão? 11 igual a E menos. Quanto é a corrente? 2. R vezes 2. Então, no primeiro, o que é que a gente tem? 11 igual a E igual. Vou colocar aqui a força eletromotriz. Vou passar essa galera para cá. Nossa força eletromotriz vai ser igual a quanto? A 11 mais 2R. De quem é isso aqui? Do gerador. Beleza? Bom, faça a mesma coisa agora para quem? Para o segundo. Como é que vai ficar? 14, cuidado, aqui é sinal de mais. 14 igual a força contra a eletromotriz, mais... Tem resistência interna? Não, mas tem a corrente, que é quanto? 4. Joga essa galera para cá, que é que você vai chegar à conclusão? Lá no receptor, como é que é? E' vai ser igual a 14, o mais 4R passa menos 4R. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Você vai igualar essas equações e vai descobrir quanto que vale a resistência interna. Ó, você faz 1 igual a 2. Olha o que é que vai acontecer. 11 mais 2R igual a 14 menos 4R. 2R mais 4R igual a 14 menos 11. Você vai descobrir a resistência interna? Exatamente. 6R igual a 3. A resistência interna vai ser 3 dividido por 6, vai dar quanto? 0,5 ohm. Bom, o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar e vai substituir. Ó, você vai substituir. Vanks, em qual das duas? Amigos, qualquer uma das duas que você fizer vai dar a mesma resposta. Se você substituir na equação do gerador, dá a mesma resposta. Se substituir na equação do receptor, também dá a mesma resposta. A resistência interna tu já achou, tá aqui, 0,5. Falta o quê? Falta a força eletromotriz. Eu vou fazer aqui na 1 e na 2, só para você ver que dá a mesma coisa, tá? 11 mais 2 vezes meio. 11 mais 1 vai dar quanto? 12 volts. E essa de baixo? 14 menos 4 vezes meio. 14 menos 2, 12. Ah, entendi. Não haveria necessidade de fazer as duas. Não. Eu fiz só para mostrar para você que você encontraria em qualquer uma das duas equações. Lindíssima essa questão. Lá na questão número 5, ele diz assim: uma corrente de 2 amperes atravessa uma bateria de força eletromotriz de 12 volts. Está aqui. 2 amperes, 12 volts, cuja resistência interna é 0,5 ohm, conforme a figura abaixo. Ficou faltando a letrinha A aqui. A alternativa que apresenta a diferença potencial entre os pontos A e B. Bom, meus amigos, aqui essa questão é muito simples. O que é que nós vamos fazer aqui? O dispositivo aqui vai funcionar como o quê? Como receptor. Por que, Vanks? Que vai funcionar como receptor? É só olhar o sentido da corrente. Ah, entendi. Quando eu vou do polo positivo para negativo, né? Sim. Então aqui vai ficar como? Você vai usar a equação do receptor. Força eletromotriz mais R vezes I. É assim que você vai ter que fazer. Como é que eu vou fazer isso? Diferença potencial vai ser igual a 12 mais meio vezes 2. Minha diferença potencial vai ser 12 mais 1. Ela vai me dar quanto? 13 volts. Resposta da questão número 5, letra A. Não se esqueça de verificar o sentido da corrente. Lá na questão número 6, ele diz assim: um motor atravessado por uma corrente de 10 amperes
Transforma a potência 80 watts em potência mecânica. A força contra a eletromotriz do motor vale. Meus amigos, qual é a fórmula da potência? Potência é igual a força eletromotriz vezes quem? Vezes corrente. Como é que você vai fazer isso? É muito simples, ó, 80 igual a força contra a eletromotriz vezes 10. Joga esse 10 dividindo, você vai ficar como? 80 dividido por 10 é igual a força contra a eletromotriz. Quanto que ela vai ser? 8 volts. Qual a alternativa? Letra B. Lá na questão de número 7, ele nos dá aqui, ó, um medidor de corrente, amperímetro, um medidor de tensão, voltímetro. Você viu que o amperímetro está marcando o que ali? 10 amperes. Nos dá uma potência de um motor de 40 watts. Nos dá uma lâmpada de potência 10 e uma lâmpada de 30 que estão em quê? Que estão em série. E nos dá um gerador aqui, ó, uma bateria de... Normalmente essas baterias aqui são de quantos volts? 12 volts. Ele já deu aqui para nós, tá? Pronto, tá tudo aí. Agora vamos ver o que é que ele quer, né? Nessa figura, vamos ler. São indicadas as potências fornecidas ao motor e às duas lâmpadas, todos ligados a uma mesma bateria, bem como a leitura do amperímetro introduzido no circuito, e que o voltímetro e o amperímetro são ideais. Qual a resistência interna da bateria e qual a leitura do voltímetro? Bom, vamos fazer duas coisas aqui. Bom, em matéria de potência, qual é a potência que você está vendo nesse circuito? Você está vendo 40 do motor, você está vendo o que mais? 30 de uma lâmpada e 10 da outra. Concorda? Tá vendo aqui, né? Ó. Tá vendo? Dá quanto isso aqui? A potência que eu vou trabalhar aqui, a potência desse nosso dispositivo é de 80 watts. Beleza? Existe uma relação matemática de potência que você sabe qual é. Potência é igual a corrente vezes tensão, não é assim? Ih, já fiz muito exercício disso, Vanks. Eu sei. Então, o que você vai fazer aqui? Com isso aqui dá para você descobrir a tensão. Como é que eu vou fazer? 80 igual. Quanto foi a leitura lá da corrente? Do amperímetro? 10. Vezes a tensão. A nossa tensão vai ser 80 dividido por 10. Ela vai ser uma tensão de 8 volts. O que é isso, Vanks? Isso aqui é a leitura do voltímetro. Pronto, já matei a leitura do voltímetro. Segue o quê? O que a gente tem que calcular? Resistência interna. O que você vai fazer? Você vai calcular a resistência interna do gerador. Como é que você faz? Qual é a equação do gerador? Qual é a equação do gerador? Lá daquela bateria lá. U igual a E menos R vezes I. Bom, quanto que é a sua tensão? 8. Quanto que vale a força eletromotriz que você tem aí? Quanto que ele deu para você? Quanto que você tem aqui? Não, desculpe. Quanto que é a nossa tensão? 8. Nossa força eletromotriz aqui é quanto? Da bateria? 12. Quanto é a resistência interna? Não sei. Quanto que é a corrente que ele marcou lá para nós? 10 amperes. Ah, entendi. Você está chamando isso aqui de força eletromotriz porque a bateria é um gerador. Isso. Então vamos lá. 8 igual a 12 menos 10R. 8 menos 12 igual a menos 10R. Menos 2 igual... Menos 4, perdão. Menos 4 igual a menos 10R. Tudo negativo, vou multiplicar por menos 1. 4 igual a 10R. Eu vou pegar esse 10 e vou passar dividindo, né? Quanto que é a resistência interna aqui desse circuito? Desse circuito não. Quanto é a resistência interna lá do nosso gerador? 0,4 ohm. Então as duas perguntas foram respondidas. A leitura do voltímetro, 8 volts. A resistência interna do nosso gerador, 0,4. Lá na questão de número 8, ele traz para a gente 3 gráficos.
Um gráfico da tensão em função da corrente. 1 é crescente, o 2 é decrescente, o 3 é crescente. Só existe um gráfico decrescente, é o gerador. Então aqui de cara, a primeira coisa que eu ia fazer é esse aqui, ó. Gerador. Isso aqui em cima é a força eletromotriz, aqui é a corrente elétrica do curto-circuito. Quando o gráfico ele é crescente e tem um valor diferente de zero na força eletromotriz, é o gráfico de um receptor. E quando o gráfico parte do zero em matéria de tensão, isso aqui é o gráfico de um resistor. Questão de número 8 seria quem? Letra C. Vamos ver aqui se dava para a gente responder. Ó, só com essa já dava para matar, né, pessoal? Conhecendo o gráfico do gerador, que era o 2, você já matava o exercício. Questão de número 9, ele nos traz aqui um gráfico de um circuito elétrico e ele pede o seguinte: no circuito apresentado na figura a seguir, estão representadas diversas fontes de força eletromotriz de resistência interna desprezível que alimentam os resistores R1 de 1,75, o R2 de 1,25. A corrente no circuito vale. Quero saber quanto é que vale a corrente elétrica. Primeira coisa que a gente precisava saber é com relação aos nossos geradores. Você consegue visualizar que esses dois aqui estão em paralelo? Se eles estão em paralelo, como é que vai ficar aqui? Aqui eu vou trabalhar só vou precisar trabalhar com um deles, não há necessidade de você se preocupar em trabalhar com os dois, né? Vou trabalhar só com a passagem de corrente por um, vou trabalhar só com 3 volts. Então eu vou refazer esse desenho. Para quê? Para facilitar o nosso entendimento. Eu vou fazer aqui, ó. Tá aqui 1,75. Polo negativo, polo positivo, 9 volts de tensão. Desce aqui. Aqui eu vou fazer agora, pegar só um. 3 volts, né? Vem. O que é que tem aqui mais para frente? Polo positivo e negativo com uma tensão de 1,5. Continua. Depois dele vem o quê? O resistorzinho de 1,25, né? Resistência de 1,25. Sobe. Mais uma diferença potencial de 1,5 volts, tá? Pronto. Essa seria a estrutura que a gente tem. Dei uma enxugada lá com aqueles dois, bastou um de 3 volts. O que é que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu vou puxar aqui e vou aplicar a lei de Paulet. Como é que ela é? Você vai fazer o somatório dos resistores, das força eletromotriz, das resistências internas dos resistores. Como é que a gente vai fazer aqui? Tão lembrado que ele falou que a resistência interna desses dispositivos era nula? O Rzinho é zero, ó. O R minúsculo é zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Em matéria de força eletromotriz, quem é que a gente tem aqui? Quem é que nós vamos trabalhar aqui? Nós temos aqui, na primeira estrutura, 1,5 e 9, tá? 1,5 e 9. E na segunda, a gente tem o quê? 3 e 1,5. Como é que você vai fazer? Essa daqui, gerador, força eletromotriz, e aqui, o que é que a gente vai fazer? Receptor, força contra eletromotriz. Gerador, receptor. Olha para o sentido da carga, tá? Olha para o sentido da carga. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? E menos E' sobre R mais R' mais resistência R. O que é que a gente tem aqui? Bom, para efeito de corrente, aqui no gerador, eles não estão em série, como é que tu vai fazer? Somar. 1,5 mais 9. E aqui no receptor também estão em série, o que tu vai fazer? Somar. 3 mais 1,5. Aqui embaixo, quanto vale as resistências internas? 0 mais 0. Em matéria de resistores, o que é que a gente vai ter? Em matéria de resistores, nós vamos ter 1,25 em série com quem? Com 1,75. Se você fizer 1,25 mais 1,75, você vai encontrar quanto? 3. Então, a minha corrente vai ser 10,5
menos 4,5 dividido por 3. 6 dividido por 3, eu vou encontrar uma corrente de quanto? De 2 amperes. Minha resposta, letra D, na questão de número 9.